Então, gente, aqui mais uma vez a gente tem um circuito misto, né? Lembrando, a gente sempre começa resolvendo basicamente para descobrir a resistência total, né? Então, sempre o mais afastado da fonte possível. Então, a gente começa aqui, ó, primeiro resolvendo R3 e R4, né? Vamos chamar isso aqui de RA, tá? Como eles estão em paralelo, então, o meu RA vai ser igual a R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Tá, então R3 é 400, R4 é 800. Isso aqui vai dar 266. Isso, 266,67. O equivalente aqui é 266,67 ohms. Tá? E aí a gente redesenha nosso circuito. Né? Esse R3 e R4, juntei eles, formei RA. Então vou ter, primeiro, repito tudo que eu não mexi. Então R1 vai estar aqui do mesmo jeitinho. R2 vai estar aqui do mesmo jeito. Né, e, ó, R3 e R4, como tem um nó entre eles, esse nó ele vai sumir. Né? Esse RA vai estar aqui justamente onde está esse R3. Então, o meu RA ele aparece aqui. Então, RA, aqui é o R1, aqui é o R2. Aqui é a minha fonte. Beleza. Agora, que a gente tem aqui, ó, R2 e RA estão em série. Né? Então, vamos chamar isso aqui de RB. Então, meu RB vai ser igual a R2 mais o RA. RA 266,67, R2 é 1000. Então, isso aqui dá uma resistência de 1266,67 ohms. E aí a gente redesenha. Né? Agora, ó, não existe nó entre eles, né? Então eu só vou juntar eles dois e o nó que está aqui nesse R1, no caso, permanece. Tudo que a gente não trabalhou ainda permanece exatamente igual. Então meu R1 vai estar aqui, os nós dele ainda estão aqui. Né? Então meu R1, aqui minha fonte. E aí, ó, R2 e RA é como se eu juntasse eles dois, né, para fazer o meu RB. Então aqui eu vou ter o RB. E agora, né, a gente tem basicamente o circuito paralelo aqui, né, R1 e RB. Vamos chamar isso aqui de RT, né, é a minha última resistência. Como eles estão em paralelo, então a gente faz aquela formulazinha. Um multiplicado pelo outro, R1 vezes RB, dividido pela soma deles. R1 mais RB. Tá, o meu R1 é 100 e o meu RB é 1266,67. Então, isso aqui vai dar 366,67, 92,68 ohms. E aí a gente cai no nosso circuito fundamental, né, onde a gente vai ter somente a fonte e a resistência RT. Tá? Então a gente descobriu aqui a resistência total do circuito de 92,68 ohms. Beleza. Próximo passo. Né, a gente tem aqui o circuito fundamental, o que eu sei sobre ele. Eu sei a tensão, eu sei a resistência. A gente calcula quem? A gente calcula a corrente que está saindo dessa minha fonte, a corrente total. Lembrando, os circuitos são equivalentes. Então, se eu descubro a corrente total de uma fonte, eu estou descobrindo a corrente total de todos os pontos, de todas as fontes, né? Porque justamente eu tenho um circuito equivalente, tá? Então, aqui a gente calcula a nossa corrente total. Então, minha corrente total vai ser tensão total sobre a resistência total, que é 100 volts. Né? Então, minha corrente total vai ser 100 dividido por 92,68. Isso vai dar 1,08. 100 dividido por 92,68.
Exatamente, 1.078, arredondando, a gente fica com 1.08 amperes de corrente elétrica. Então, minha corrente total é igual a 1,08 amperes. Beleza. Já sei tudo sobre esse circuito, né? Que a gente faz agora, a gente retorna para o circuito anterior. Quando eu venho para esse circuito anterior, eu vejo que R1 e RB eles estão em paralelo. O que a gente sabe sobre o circuito paralelo, as tensões são iguais. Né? Então, se eu sei que a tensão na minha fonte é de 100 volts, a tensão de R1 também vai ser 100 e a tensão aí em RB também vai ser 100. Tá? Então, aqui a gente já descobre ó, que VR1 ele é 100 volts. Certo? Se eu sei as tensões, sei as resistências, a gente calcula correntes. Né? Então vamos lá. Corrente de R1 vai ser a tensão de R1 dividido pela resistência de R1. Tensão de R1, acabamos de descobrir que é 100. R1, a resistência dele, também é de 100 ohms. Né? Isso aqui vai me dar uma corrente de 1 ampere. Então a corrente que está passando pelo meu resistor 1 é uma corrente de exatamente 1 ampere. Não acabamos ainda aqui, né? A gente precisa saber a corrente aqui de RB. Então, ó, a corrente em RB vai ser igual à tensão de RB dividido pela resistência RB. Tensão de RB, acabamos de descobrir que é 100. A resistência de RB, a gente viu aqui, ó, 1266,67. Então, 266,67. Isso aqui 100 dividido por 1266 dá 0,08 amperes. Né, o que é óbvio, porque se a gente tem uma corrente total de 1,08, se eu sei que aqui em R1 desceu 1 ampere, só pode ter passado 0,08, certo? Então, o que passa aqui para esse meu RB é uma corrente de 0,08 amperes. Beleza, a gente descobriu tudo aqui. Eu sei corrente e tensão de R1, eu sei correntes e tensões de RB. A gente faz, volto para o circuito anterior. Aí lembra, a informação que eu trago, se o meu RB surgiu de R2 e RA em série, né? O RB surgiu de R2 e RA em série. Se eles estão em série, a corrente é a mesma. Então, a corrente que eu encontrei para RB vai ser igual à corrente que eu tenho em R2, igual à corrente que eu tenho em RA. Certinho? Lembra, sempre trago um dado por definição. A gente sempre descobre tensão ou corrente por definição. Se estão em paralelo, tensão. Se estão em série, corrente. Tá? Então aqui a gente descobriu que a corrente de R2 é 0,08. Então vem aqui, ó, corrente em R2, 0,08 amperes. Beleza, sei as correntes, sei as resistências, calculamos as tensões. Então a tensão em R2 vai ser igual à resistência de R2 vezes a corrente de R2. A minha resistência R2 é 1000 ohms. Então eu vou ficar com 1000 vezes IR2, que é 0,08. Então a tensão em R2 vai ser igual a 80 volts. Então a queda de tensão aqui no meu resistor R2 ela é igual a 80 volts. Não acabamos, ainda precisamos saber a tensão em cima de RA. Então, ó, tensão em cima de RA, VRA, vai ser igual a resistência RA vezes a corrente de RA. O meu resistor RA é de 266,67. 266,67 vezes 0,08. Então, a tensão de RA vai ser, deixa eu ver aqui na calculadora, vezes 0,08, isso dá 21,33 volts. Tá? Aí vale lembrar, como estão em série,
né, e eu sei que aqui teria que chegar a 100 volts, se eu sei que caiu 80 aqui em R2, teria algo próximo a 20 aqui em RA, né, como a gente calculou, 21,33. Por que não deu 20? Porque esse 008 que a gente encontrou aqui é fruto de arredondamento, né, então a gente perdeu precisão, por isso dessa variaçãozinha. Mas vai ser algo próximo a 20 volts, isso a gente já sabe, beleza? Show de bola. Achamos tudo aqui. Tensão corrente em R2, tensão corrente em RA. O que eu faço? Volto. Qual a informação que eu trago? RA surgiu de quem? RA surgiu de R3 e R4 em paralelo. Como são em paralelo, tensões iguais. Então, ó, tensão que eu tenho em RA vai ser igual a tensão em R2 igual, desculpa, tensão em R3 e tensão em R4, porque RA surgiu de R3 e R4 em paralelo. Se em paralelo, tensões iguais, tá? Então vamos preencher aqui, VR3 e VR4, 21,33 volts. Beleza, a gente sabe tensão, sabemos resistência, a gente calcula as correntes. Então, corrente em R3 vai ser igual a tensão em R3 dividido pela resistência. Tensão em R3 a gente acabou de descobrir, né? 21,33 dividido pela resistência R3, que é 400. Então, 21,33 dividido para 400 dá uma corrente de 0,05 amperes. Então, aqui a gente tem a corrente de 0,05 amperes. E a corrente em R4 vai ser a tensão de R4 dividido pela resistência. Então, novamente, 21,33 dividido por R4, que é 800. Que dá 0,03 amperes. Tá, aqui a gente tem a corrente 0,03 amperes. Tá? Então, só para a gente analisar o circuito, né? Passou aqui em R2, ó, 0,08. Chegou nesse nó 0,08. O que acontece aqui? Se divide. Então, para cá desceu 0,05, para cá seguiu 0,03. Né? Então, se eu somar as duas, dá exatamente 0,08. Então, nosso sistema até agora está consistente. Beleza? Tranquilo. Calculamos tensões de todo mundo, correntes de todo mundo. Agora basta a gente calcular as potências. Então, vamos começar pela potência total. Tensão total vezes a corrente total, né? Vai ser 100 vezes 1,08. Isso aqui vai me dar uma potência total de 108 watts. Lembrando as duas casas, né? Então aqui a gente tem que botar já com as duas casas. Opa. 108 watts. Potência de R1. Vai pegar tensão em cima de R1 vezes a corrente de R1. Vai ser 100 vezes. Corrente de R1 é de 1 ampere. Então 100 vezes 1, eu tenho uma potência de 100 watts. Né? Novamente, as duas casas. Potência em R2 vai ser igual a tensão de R2 vezes a corrente de R2, que vai ser tensão de R2 80 vezes corrente de R2 0,08. Né? Isso aqui vai ser 6,4. Exatamente. 6,4 watts. Na verdade, 6,40, né? Para a gente manter as duas casas decimais. Então, 6,40. Potência em R3. Tensão em R3 vezes a corrente em R3.
A tensão em R3, a gente achou 21,33 volts, vezes corrente em R3, a gente achou 0,05. Multiplicando esses valores, a gente vai ter 1,07. Para finalizar, a potência em R4, tensão de R4, vezes a corrente em R4, 21,33 vezes corrente em R4, 0,03. Isso aqui dá 0,64 watts. PR3 1,07, PR4 0,64. Tá? Então assim a gente resolve, né? Encontramos todos os pontos. Lembrando, se eu quiser verificar aqui as potências, né? Basta somar todas, tem que dar algo próximo à potência total. Então 100 mais 6,4 mais 1,07 dá 107,47 mais 0,64, né? Dá 108,01. Né? Então está condizente, né? Lembrando que a gente tem essa perda por causa da aproximação. Como estamos trabalhando com duas casas decimais, tem muita aproximação, a gente perde precisão. Tá? Então é isso.